A paz do Senhor, vem numa reflexão comigo dentro de uma palavra. João capítulo 12, verso 4 vai dizer assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Reflete comigo nessa palavra. A Bíblia aqui está dizendo que Judas, no momento que é derramado por Maria o nardo puro ali nos pés de Jesus, Judas se intromete e diz: por que não foi dado esse nardo para ser vendido e distribuído o dinheiro com os pobres? Mas a Bíblia diz que Judas estava fazendo aquilo por fingimento, porque a preocupação dele não era com os pobres. Mas tem algo interessante aqui. Jesus sabia da falsidade de Judas, Jesus também sabia que Judas tomava da bolsa, roubava da bolsa o dinheiro que ali era colocado. E mesmo Jesus sabendo que ele tomava da bolsa o que era colocado ali, Jesus não o destituiu do ministério, nem tampouco da responsabilidade sobre a bolsa. Olha, a confiança que Deus deposita em nós e as oportunidades que Deus nos dá de fazer a coisa certa e fazer do jeito certo. Jesus sempre nos dá um pouco mais de tempo para acertar na vida. E aqui, essa reflexão que eu quero fazer contigo é: o que você faz com as bolsas que Deus te dá? Alguns vão ter bolsas, vão guardar grandes tesouros. Outros vão guardar só 2 moedinhas, como a pobre viúva, que lançava lá na arca do tesouro, que servia para a manutenção da casa de Deus. E é interessante isso, quando Jesus vai relatar o ato da pobre viúva das 2 moedinhas, muita gente fala das 2 moedas, falam do restante que os ricos lançavam ali, o resto, mas eu parei para prestar atenção em algo. Meu Deus, Jesus prestou atenção na maneira e no ato que vinha do coração das pessoas de ofertarem. Jesus prestou atenção no momento da oferta. Outra parábola vai falar a parábola dos talentos, que fala de um dinheiro que o Senhor dá aos seus servos e requer-se depois uma multiplicação, que eles trabalhassem em cima daquele dinheiro. E tem um que esconde. Novamente, Jesus falando de um depósito financeiro na vida de alguém, uma responsabilidade com bens materiais, e esses bens deveriam ter sido tratados com grande responsabilidade e prudência. Aqui, a Bíblia nos dizendo sobre Judas, responsável pela bolsa, e ele roubava do que tinha na bolsa e fingia, quando tinha oportunidade, para tirar um pouquinho mais de proveito. E aqui eu reflito de volta: todos nós recebemos uma bolsa de Deus, não a bolsa que queremos. Quantos queriam ficar milionários, ricos e tudo mais? Mas aqui é interessante que a bolsa que Deus deu para mim e a bolsa que Deus deu para você tem propósito. E esse propósito com essa bolsa necessita-se então da liberdade do Espírito Santo de Deus conduzir o nosso coração em amor à obra de Deus, para que seja realizado o propósito certo. Você vê que quando Judas estava usando a bolsa do jeito errado e tomando o que tinha na bolsa, é aqui que inicia a traição a Cristo. Não é lá no momento que ele vende Cristo. Aqui ele já estava traindo Cristo, porque a oferta era depositada no ministério de Cristo. E eles eram apenas discípulos e Cristo era o mestre. Eles seguiam a Jesus, a multidão seguia a Jesus. Não ofertavam na vida de Judas, ofertavam na vida de Jesus. Então a ideia é que aquilo que vem para a minha vida e aquilo que vem para a tua vida financeiramente é para glorificar a Deus, sim, sustentar nossa família, sustentar nossa casa, cuidar de todas as nossas responsabilidades e principalmente glorificar a Deus com boas obras. A Bíblia diz bem assim: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, para nada mais serve senão para ser lançado fora. E ninguém
acende uma candeia e esconde ela, mas sim coloca num lugar alto para que ilumine a todos. Assim resplandeça a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam que as obras que vocês fazem são obras feitas em Deus. Presta atenção nesse contexto. Aqui Jesus está dizendo a mim, a você, a toda a igreja, a toda a multidão que o segue e a todos que ainda o seguirão, que existem obras que Deus requer que a gente faça diante dos homens para que vejam que é Deus naquelas obras. Existem obras que Deus requer que eu faça diante dos homens e no mundo lá fora para que vejam a bondade de Deus. Paulo vai explicar melhor isso. Aqui eu estava refletindo, para que servia essa bolsa? Por que as mulheres serviam o ministério de Cristo? Irmão, tem um propósito maravilhoso atrás disso. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, ele diz bem assim, como está escrito, espalhou, doou seus bens aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Até me arrepio em dizer isso. Irmão, Judas tinha na sua mão a possibilidade de fazer algo extraordinário para a glória de Deus. Sabe por quê? Lá no Apocalipse vai dizer que Jesus, confrontando aqueles que chegam diante do juízo, ele vai dizer a eles, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês também não me deram de beber. Eu tive nu e vocês não me deram de vestir. Eu estive enfermo e vocês não foram me ver. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Daí eles perguntam, a multidão pergunta, Senhor, mas quando é que o Senhor passou por isso e nós não fizemos tais coisas? O Senhor diz, todas as vezes que vocês não fizeram a um dos meus pequeninos. Eu consigo imaginar agora Judas no meio dessa multidão e ouvindo esse confronto, porque Judas ainda vai ser julgado, como eu e você seremos. Eu consigo imaginar Judas vendo o julgamento e raciocinando consigo mesmo, eu tive a oportunidade de fazer algo grande para Deus e para a glória de Deus. Mas eu roubei dentro do próprio propósito de Deus. Eu roubei, fiz errado, não fiz o que era para ter feito. Você consegue imaginar lá na glória Jesus julgando você e me julgando? Não é eu que vou te julgar, é o Senhor que vai te julgar. Você consegue imaginar que pode-se dar ao caso da gente olhar e perceber que poderíamos ter feito muito mais do que nós fizemos? Poderíamos ter doado, atendido, realizado muito mais do que nós realizamos? Paulo diz bem assim, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Mas a ideia ali não é o colher. A ideia não é o quanto eu vou colher. Paulo não está nos chamando para isso, só para a colheita. Ele não quer colocar o teu olhar na colheita. Ele quer trazer ao nosso coração, se disponham a semear muito. Não coloque o coração de vocês só no pouco. Por que ele dispõe? Por que ele diz isso? Mas cada um semeie, oferte conforme propor o seu coração. Mas ele traz outra promessa e diz assim que Deus é poderoso para multiplicar a nossa sementeira. Aquele que dá a semente é poderoso para multiplicar a sementeira. O que Paulo está dizendo é, disponham o coração de vocês a atenderem propósitos de Deus, projetos de Deus, pessoas que precisam ser atendidas, porque quem deu a semente dentro da bolsa de vocês pode multiplicar a semente para que vocês abundem sempre em toda boa obra. Volto a dizer, Judas traiu Jesus aqui. Judas traiu Jesus quando ele começou a colocar a mão na bolsa. Foi aqui que foi crescendo e crescendo o pecado dele, até o dia que falaram, 30 moedas de prata pelo mestre. Tá bom, vai 30 moedas. Aqui Satanás já estava roubando o coração dele. E tudo isso, toda essa palavra, toda essa reflexão é, o que você faz, novamente eu pergunto, com a bolsa que Deus te deu? Uma vez eu passei uma situação aqui, veio um casal me procurar e eles estavam procurando cesta básica, estavam precisando, passando necessidade. E eles falaram o seguinte relato, nós passamos numa igreja aqui próximo e quando nós passamos lá, apresentamos a nossa situação, o pastor disse que ele não podia me dar uma cesta básica porque eu não sou dizimista.
e eu não sou da igreja deles. Aquilo mexeu comigo e graças a Deus nós tivemos a oportunidade de atendê-los. Houve momentos que esse ministério teve, eu não estou aqui me vangloriando, estou dizendo que o que é feito através de sementes nesse ministério. Houve momentos que tivemos a possibilidade de pagar contas de luz, contas de água, conta de aluguel para pessoas que precisavam. Lembro um dia, e relatei lá na aba da comunidade aqui do canal, que nós distribuindo sopa e marmita para os moradores de rua, nós chegamos na rodoviária aqui da cidade, numa grande praça, e quando descemos do carro e começamos a distribuir ali, um dos moradores falou bem assim: eu falei para vocês que Deus ia mandar alguém trazer comida para a gente. Aí todos que estavam ali com ele, os outros moradores, disseram assim: é verdade, ele tinha acabado de falar que Jesus ia mandar alguém trazer comida aqui para a gente. Olha ali, aquele simples ato de doar um alimento não alimentou só o estômago de uma pessoa, entrou em uma concordância de uma boa obra que Jesus estava fazendo no coração daquelas pessoas, dizendo: eu cuido de vocês. O ato de se doar a alguém, de semear na vida de alguém, vai muito além de atender a necessidade. É por isso que muita gente não semeia, por isso que muita gente não se dispõe a projetos de caridade, porque eles pensam assim: o que adianta eu dar uma cesta básica hoje, se essa pessoa ainda está precisando disso e disso e daquilo? Eu já ouvi de pessoas assim: eu não faço, não realizo essa questão de doação de cestas básicas, porque 3 cestas básicas por mês não vai mudar a vida de ninguém. Pessoas que esperam ter muito para fazer o que Deus já colocou na tua bolsa para fazer hoje. Olha lá em Provérbios o que diz, capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deus não pede que você honre ao Senhor com a renda do outro ou com a renda que você ainda não tem. Ele diz para você honrar com o que você tem. E muitas pessoas ficam esperando ter demais para honrar o Senhor. E é interessante da oferta da viúva pobre. Ela honrou ao Senhor com aquilo que ela tinha. E Jesus estava com os olhos na oferta dela. Deixa eu te dizer algo que talvez não te falaram. Jesus olha, ele observa a disposição do teu coração com a bolsa que ele te responsabilizou para fazer uma boa obra. Deus te abençoe. E aqui deixo um confronto. Eu acredito que os filhos de Deus, nós somos o povo que mais deveria semear, porque nós temos garantia de retorno, mas somos o povo que menos semeia e que mais reflete, medita, pensa, retém antes de fazer qualquer coisa para o próximo. Mas olha o que diz em Provérbios, capítulo 19, verso 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Nós nos doamos, semeamos na vida do pobre e temos a garantia que Deus vai nos pagar por tudo que nós fazemos. E mesmo assim, nós tomamos da bolsa o que não é nosso e não fazemos o que Deus nos manda fazer. Deus te abençoe. Medite nisso, o que você tem feito com a bolsa que Deus confiou a você. Porque o que está entrando nela vem de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que dele são os céus e toda a plenitude da terra é dele. Deus te abençoe.